a gravar aqui. Estamos bem adiantados, né? Acabou não perdendo tempo. As migrações externas, elas também são chamadas de migrações internacionais. São aquelas que ocorrem entre países. Ok? Tá entalado com a tapioca. E aí, velho, a gente vai observar agora, primeiro, alguns casos mais clássicos, alguns casos mais importantes assim que podem cair em prova. Mas as migrações externas, elas vão ocorrer por alguns motivos, principalmente como é de ordem das migrações, elas vão ocorrer também por motivos de ordem econômicas. As pessoas se deslocam de um país para o outro em busca de melhores condições de vida. Então, geralmente, a gente tem uma migração que vai de países subdesenvolvidos e países em desenvolvimento para países de economia desenvolvida, de economia maior. Porque, assim, é quase uma regra das migrações você migrar de um espaço economicamente inferior para um espaço economicamente superior, já que a busca por uma nova área, por um novo espaço, é em busca de ordem socioeconômica. Pode ocorrer o inverso também? Pode. Por isso que eu disse que era uma regra, não é uma lei. Certo? Lei, ela não é. As leis, elas são imutáveis. Ok? No caso das regras, elas podem ter exceção. Pode acontecer de alguém de um centro maior ir para um centro menor. Isso pode acontecer, mas ocorre com pouca frequência. No geral, o que vai acontecer são pessoas se deslocando para centros maiores. Por exemplo, a nível de Brasil, na América Latina, o Brasil é a principal economia desse subcontinente. Então, o que é que acontece? É comum que pessoas da América Latina, exemplo do Haiti, pessoas da América do Sul, Venezuela, Colômbia, Bolívia, certo? Eles venham para o Brasil, porque o Brasil é um centro maior. Talvez tenha uma maior oportunidade dessas pessoas ingressarem no mercado de trabalho e dar condições para essas pessoas viverem. Do mesmo jeito, a gente vai observar alguns brasileiros que migram para países europeus, Portugal e Espanha são os principais destinos. A gente também tem brasileiros indo para os Estados Unidos, né? Nos anos 80 era muito comum, e até o início dos anos 90, brasileiros que se deslocavam para o Japão, tá entendendo? Então, a gente geralmente vai ter uma saída de centros menores para centros maiores, e as migrações internacionais acabam mantendo também essa essa temática, né? Ok? Então, a gente tem aí, por exemplo, aí um exemplo na tabela aí mostrando que os Estados Unidos é o país que mais recebe imigrantes do mundo, no mundo, ok? E aí depois você tem a Alemanha, depois você tem aí a Rússia, você tem a Arábia Saudita sendo um grande destino também, depois países do Reino Unido. Isso aí é um relatório da ONU no ano de 2015, ok? E saindo essa questão dos Estados Unidos ainda, não saindo observando, você tem aí a origem, certo, de pessoas que vão para os Estados Unidos, e aí você vê um grande número de asiáticos, depois os mexicanos, né, o país que mais fornece imigrantes para os Estados Unidos, mesmo com toda a burocracia, toda a dificuldade, toda a vigilância que os Estados Unidos impõem na sua fronteira com o México. É um dos casos especiais que eu disse que a gente ia ver, essa política, essa migração México-Estados Unidos. Vamos falar um pouco dela aí antes de entrar. Essa migração ela é interessante porque você tem o país mais rico do mundo,
você tem um país que tem uma capacidade de geração de emprego e renda enorme, vizinho a um país onde ocorre índices de desemprego, digamos que de médio para elevado, que é o caso do México. Ok? E a relação desses dois países dentro do processo histórico é uma relação muito estreita. Parte do território estadunidense hoje já pertenceu ao México e foi conquistado pelos Estados Unidos, alguns tomados em conflitos, em guerras, outros em artimanhas políticas, e alguns territórios até comprados mesmo ali do México. Né? É comum naquelas áreas mais próximas do México você encontrar, por exemplo, nomes de cidades na língua espanhola, o caso de Los Angeles, por exemplo, tá entendendo? Você tem toda uma relação histórica entre esses dois países, né? Vocês vão ver bem essa questão de território aí se assistirem o filme Zorro, né? O Zorro, ele é uma figura bem interessante, né? Ele é um super-herói que defende a anexação de terras mexicanas aos Estados Unidos, né? Ele luta por isso, né? Ele luta pelo bem do povo, pela democracia e tal. No fundo das coisas, o Zorro ele passa uma mensagem política bem interessante, certo? Que é de defender a anexação, enquanto os maus políticos do filme não querem essa anexação, querem se manter presos ao México e também a um certo domínio espanhol, né, já que o México foi colonizado pela Espanha. Mas, enfim, vamos sair. Vocês assistiram aquela série lá do Zorro mais recente, com a Catherine Zeta-Jones, né? Aquela bicha é bonita demais, a Maria. Fala até baixinho aqui. Aí vocês vão conseguir ver essa questão aí. Mas, dentro da atualidade, o que é que ocorre? Acabou sendo um destino muito grande. Além do México fornecer muita gente para os Estados Unidos, muita gente vai de forma ilegal. E o México também ele serve de porta de entrada para imigrantes ilegais da América Central e da América do Sul também, certo? Brasileiros que tentam entrar ilegal nos Estados Unidos, sul-americanos de um modo geral, galera da América Central que tenta entrar de forma ilegal, a entrada é pelo México, certo? Criou-se uma estrutura ilegal e criminosa, certo? Uma estrutura ilegal e criminosa para colocar pessoas de forma ilegal dentro dos Estados Unidos, atravessando fronteiras naturais como rios, como áreas desérticas, dependendo do caminho, até por áreas oceânicas. E isso aí configura uma grande, além de ser ilegal e criminoso, como eu já falei, mas configura um grande risco para essas pessoas. Muitos já morreram tentando atravessar esses caminhos que dão, que tem como destino os Estados Unidos. A Rede Globo, em um período aí não tão recente, acho que vocês eram bem criancinhas mesmo, talvez alguns não tivessem nem nascido, eu não lembro bem o ano, mas relatou isso numa novela, o nome da novela, inclusive, era América, que mostrava a atuação de um personagem bem interessante, que é o chamado Coyote, que é o cara que organiza e que atravessa, certo, as pessoas dentro desse trajeto ilegal. E esse nome Coyote vem justamente de ser um animal que habita áreas de savana, áreas desérticas, e aí acaba ocorrendo isso. Então, com isso, com essa grande quantidade de entradas ilegais, o que é que os americanos fizeram? Eles vêm tendo uma política de imigração, a gente já chega no segundo ponto agora aí, lá na página 687, a política de imigração, tanto nos Estados Unidos e na Europa, ela é muito rígida. O que seria a política de imigração? É você discutir o tema de forma política e tentar organizar a entrada de pessoas dentro do seu país. Essa é a grande questão. Então, a política migratória dos Estados Unidos ela passa muito com essa relação com o México. Ela é quase
que especificamente nessa relação com o México. Apesar de que depois dos acontecidos lá do 11 de setembro, eles estão fiscalizando muito a entrada de pessoas de origem árabe, de outros países asiáticos, mesmo a Ásia sendo o continente que mais envia imigrantes para os Estados Unidos, mas mesmo assim há uma rigidez muito grande, certo? Eles precisam dessa mão de obra asiática. A mão de obra asiática está dentro das universidades, é uma mão de obra muitas vezes qualificada. Os Estados Unidos é um dos países que mais participa de um tipo de imigração chamada de fuga de cérebros. O que seria isso? É você captar pessoas que pensam, que se destacam em suas áreas, principalmente na área da eletrônica, da tecnologia, da engenharia, certo? Nas áreas mais de indústria mais moderna, de mecanismo mais moderno, você vai buscar esses caras na Coreia do Sul, na Índia, em tudo que é país, além da América Latina também, claro. Então, tem um tipo de mão de obra que é interessante para ele, certo? Mas essa mão de obra menos qualificada, aquela que o cara vai para aventurar, para ver o que é que arruma, se eu vou morrer aqui no meu país, de todo jeito eu vou tentar a vida nos Estados Unidos, que o leque de oportunidades é bem maiores, esse tipo de mão de obra chega a um determinado limite que não é mais interessante na visão deles. E aí, ultimamente, uma das coisas que mais se fala é a construção do muro anti-imigração, um muro mesmo, uma barreira física, vigiada o tempo todo pelas Forças Armadas para evitar a entrada de pessoas ilegais. Ultimamente, nós tivemos uma marcha de uma grande quantidade de trabalhadores indo da Guatemala, indo de Honduras, a pé, um monte de gente mesmo, para chegar até a fronteira dos Estados Unidos e bater, né, com aspas aí, mas bicho, deixa eu entrar aí, que o negócio está complicado. Então, a migração é uma coisa que passa muito forte pela política americana. A gente está no ano de eleição para presidente lá nos Estados Unidos, certa eleição presidencial, e uma das coisas que é discutida, e muito é isso, certo? Os países desenvolvidos levam a migração como uma coisa muito séria. Isso é uma coisa que a gente não vê se discutir muito, por exemplo, aqui no Brasil. Veio um pouco à tona agora com essa invasão de venezuelanos há alguns anos, sobre essa vinda em massa também dos haitianos, mas é uma coisa que surge esporadicamente dentro do cenário político brasileiro. Mas lá não, lá é uma coisa que é discutida diariamente, as pessoas discutem isso, certo? A maioria não quer essas pessoas lá, alguns grupos defendem a entrada dessas pessoas, ok? E a coisa é tão importante para você ter ideia que a Inglaterra, por exemplo, está em um processo de saída da União Europeia porque não quer cumprir as cotas de imigração que a União Europeia propõe, certo? Eles preferem sair do bloco econômico, preferem ficar economicamente, com aspas, aí, se virando sozinhos, sem uma cooperação muito grande com a União Europeia, para não ter que receber um número de imigrantes muito grande. O sentimento da população local, a aversão aos imigrantes é muito grande. É o que a gente vai chamar agora de mais à frente, né, vai estudar a xenofobia, e a gente vai ver um pouco mais sobre essas políticas migratórias, né, essa definição que a gente deu aí agora, né, um mecanismo político de observar, analisar, planejar, programar, criar leis para organizar a entrada de pessoas nesses países subdesenvolvidos. E aí a gente chega a um ponto que a gente chama de problemas associados a essas migrações internas, migrações externas, perdão. O primeiro deles é a xenofobia, que é bem isso que eu tinha iniciado a fala. A xenofobia, certo, é uma expressão que significa aversão a estrangeiros. Num conceito mais moderno de xenofobia, é a aversão a estrangeiros e a qualquer coisa que venha de outro país, inclusive produtos, inclusive serviço. Entre esses produtos entra a arte, por exemplo, é você não absorver
nada que venha de outros povos, além de pessoas, processos ligados à questão cultural, por exemplo, certo? Então, no texto da gente aí, ele diz assim, a xenofobia diz respeito à atitude e ao comportamento preconceituoso da população local contra o imigrante. E aí, qual é o grande problema da xenofobia? Não é só uma aversão, não é só um sentimento. A xenofobia, ela ultrapassa o preconceito e passa a ser uma ação discriminatória. Qual é a diferença entre preconceito e discriminação? Se liga, galerinha do primeiro ano, que isso é importante. Preconceito, preconceito é preconceituar determinado grupo, certo? Você atribuir características previamente a determinado grupo, a ponto do preconceito ser uma coisa abstrata, certo? É uma coisa sua. Talvez algum de vocês possam ter algum tipo de preconceito e eu não vou saber nunca disso. Eu posso ter algum tipo de preconceito e vocês não vão saber nunca, porque eu não vou expor. Porém, quando eu transformo esse preconceito numa ação discriminatória, aí eu deixo de ter preconceito e passo a ter uma discriminação. A discriminação, certo? Ela é uma ação discriminatória. Então, a xenofobia, ela deixa de ser uma aversão, né, um pavor, um medo, você tem até a expressão fobia aí, e passa a ter, só um minuto aí, É isso. tipo, a discriminação é quando uma empresa, por exemplo, paga menos para um estrangeiro do que para um nativo daquela região, por exemplo. É uma ação discriminatória. Porque O preconceito não afetaria isso, a o discriminação é preconceito quando não afeta. afetaria isso, o preconceito não afetaria, certo? O preconceito, na verdade, ele vai ser a semente. Aí vai ser a Da discriminação. semente que vai germinar em uma discriminação. Então, a partir Entendi. do momento que eu pego o cara que é estrangeiro e eu pago um salário menor a ele, eu estou agindo, né? Eu tenho uma ação discriminatória, já não é mais um preconceito, certo? Então, o que é que acontece? Muitas vezes o preconceito ele se limita ao comentário. Ele se limita a um comentário. Se esse comentário for danoso, aí já não é preconceito, já é uma ação, porque ele provocou alguma coisa, certo? Provocou um dano a outra pessoa. É bom sempre lembrar isso, a provocação do dano. Então, o que é que acontece? A xenofobia na Europa, nos Estados Unidos principalmente, né? Inglaterra, Alemanha, França, são países muito xenófobos, certo? Olha o que é que acontece. Essa discriminação, esse preconceito, ele passa pela xenofobia e ele vira, por exemplo, racismo, certo? Intolerância religiosa. Não pelo fato de você achar que a sua religião, o seu Deus e etc. é maior, mas é porque é uma coisa que veio de fora. Porque é uma coisa que veio de fora. Então, o preconceito da xenofobia ele se transforma em racismo, se transforma em machismo, se transforma em intolerância religiosa. Tá entendendo? Então, todas essas ações discriminatórias vão surgir a partir desse preconceito, essa aversão a coisas que vêm de fora, coisas, e no caso, tanto aspectos culturais como as pessoas. Então, a xenofobia ela é muito forte, certo? Na Europa, e nos Estados Unidos também. Só uma coisa que eu esqueci de dizer, eu falei Estados Unidos, agora eu lembrei. A questão contra as pessoas que vêm do México ela é tão forte que os americanos eles participam de um bloco econômico chamado NAFTA, que é um bloco econômico da América do Norte, né? México, Canadá e Estados Unidos. Esse bloco, ele é, por exemplo, do ponto de vista de abertura, ele é muito inferior, inclusive, ao Mercosul. Ele é simplesmente uma zona de livre comércio, enquanto o Basicamente Mercosul para explorar o México. É já basicamente isso. é... Oi? É basicamente para explorar o México. Também, mas dentro dessas das migrações. Olha o que é que acontece. O Mercosul é uma união aduaneira, já libera o trânsito de pessoas, tá certo. O NAFTA não. Ele é uma zona de livre comércio. Produtos, serviços e capital,
ele pode fluir livremente entre os 3 países. Inclusive, como você colocou, é uma das formas de explorar mais o México. Mas eles nunca vão evoluir de uma zona de livre comércio para, por exemplo, uma união aduaneira. Por quê, professor? Porque se eles evoluírem, eles vão ter que facilitar o trânsito de pessoas. E aí, toda uma política anti-imigração que existe lá vem por água abaixo. Então, eles preferem não evoluir como bloco de cooperação econômica para não facilitar a entrada de mexicanos. Então, para você ver, o americano tendo a possibilidade de perder alguma coisa do ponto de vista econômico, mas não permite essa entrada em massa. E aí vocês depois vão ver isso aí lá na história, lá na sociologia, as questões mais históricas dessa migração México-Estados Unidos. Vamos voltar lá para a página 688 e ainda nessa continuidade dos problemas associados às migrações. Então, a xenofobia, ela parte para a inferiorização. É bom sempre observar isso. A discriminação, ela vai estar ligada à inferiorização, às diferentes formas de violência, né? Física, psicológica, econômica, moral, tá entendendo? Todas essas questões. E a gente vê alguns eventos que comprovam muito isso. Por exemplo, na França, nós tivemos manifestações, certo? Com milhares de pessoas indo às ruas pedindo para o governo criar mecanismos de lei que expulsassem os imigrantes de lá, certo? Eles começam a alegar o seguinte, porque olha que coisa louca, tanto nos Estados Unidos como na Europa aconteceu. Vamos voltar um pouco na história. Os caras controlaram tanto a natalidade que chegou um momento que os caras não tinham mão de obra suficiente para os postos onde exigem menos qualificação, ok? Entre eles, a indústria, certo? Começa a faltar mão de obra. Por quê? Você pega países muito organizados do ponto de vista econômico e social, que quando você tem uma redução lá nas taxas de natalidade, você tem pouco jovem, todo mundo entra na universidade, todo mundo vai se qualificar, e aqueles postos de trabalho menos, que exigem menos qualificação, certo? Que não exige que você passe por uma faculdade, por exemplo, não desmerecendo nenhum desses trabalhadores, longe disso, eles são excelentes no que fazem e participam muito do processo de desenvolvimento e de produção econômica, eles têm sua importância, tá entendendo? Não é porque você é mais qualificado que você é mais importante que outro, certo? Vai depender do ponto de vista que você esteja observando. Aí o que é que acontece? Os caras, eles chegaram a incentivar a vinda de imigrantes, certo? A Europa, os Estados Unidos, em relação ao México, tipo assim, ó, precisamos de vocês, venham dos seus países para cá, porque aqui tem emprego para vocês não têm uma boa condição de vida. Chegou a se ter, isso é um fato aqui no Brasil, por exemplo, agências de recrutamento de babás, de empregadas domésticas, de porteiros, de jardineiros, o pessoal para trabalhar em rede de fast food, para ir para os Estados Unidos, você fazia um cadastro, lá tipo uma agência mesmo, organizando isso. E para a Europa também não era diferente. Então, pela proximidade, a Europa abriu as portas para o continente africano, certo? E ocorreu uma invasão de mão de obra vinda desses países e tudo estava muito bem, os caras ganhando dinheiro, produzindo, explorando essa mão de obra. Só que chegou um momento que a Europa e os próprios Estados Unidos começam a passar por algumas dificuldades econômicas. Começa a ter um certo aperto, um certo arroxo no que diz as questões da economia, e aí começa a surgir alguns níveis de desemprego que antes não existiam em alguns países europeus. E aí o que é que eles começam a dizer? Mais ou menos o que eles raciocinam. Ele diz, os imigrantes estão aqui tomando os nossos empregos, ou seja, tem um angolano, um cara lá de Costa do Marfim, trabalhando enquanto tem um francês desempregado. Esses caras tomam nossas vagas em escolas, tomam nossas vagas em universidades, tomam nossas vagas nos postos de trabalho,
ocupam leitos em hospitais. Então, esses caras começam a dizer que alguns problemas que começam a surgir nas suas sociedades é culpa dos imigrantes, certo? E eles passam a tratar esses imigrantes de forma diferenciada, de forma inferiorizada, tanto os imigrantes quanto os filhos de imigrantes, pessoas que já nasceram nesses países, certo? Então passa a ter uma questão, mas mesmo assim, o que é que acontece? Quando convém a eles é interessante, certo? Então a Europa tem muito disso, de levantar a bandeira daquilo que convém a eles, certo? E tem uma crítica feita que é bem interessante. Como é que vocês são xenófobos, vocês são aversos às coisas que vêm de fora, se seus equipamentos eletroeletrônicos vêm do Japão, se as suas reservas, seus recursos naturais vêm da África e vêm da América Latina, se os seus atletas são naturalizados que vêm de outros países. Como é que você é contra o que vem de fora? Você é totalmente favorável a muita coisa que vem de Nação fora. francesa que eu diga. É aquilo que convém, aquilo que é interessante para manter a sua vida. Porque, por exemplo, eu tenho 2 exemplos aqui do esporte aí, 3 exemplos que é bem interessante. 2 envolvem o futebol e o outro envolve os esportes de um modo geral. Por exemplo, na Olimpíada de 2004, se eu não me engano, que foi a Olimpíada de Londres. Eu acho que foi 2004, foi 2010, eu não lembro agora. Ou 2008, no caso, 2004 ou 2008, eu não lembro. Eu sei que na Olimpíada de Londres, o que é que a Inglaterra fez? Né? Que na Olimpíadas eles disputam com o Reino Unido, né? Todos os países juntos. O Comitê Olímpico Internacional permite isso, a FIFA já não permite, é todo mundo por si. Mas nas Olimpíadas, eles disputam juntos, né? Os países que compõem o Reino Unido. O que é que acontece? Antes muito tempo antes da Olimpíada, eles começaram a ir em países africanos e captar atletas de ponta, principalmente do atletismo, para disputar as Olimpíadas por eles. Então você tinha etíopes, camaroneses, aqueles cabas lá que correm lá a maratona, esqueci agora um país que é bem forte lá nas provas de longa distância. Esses caras saíram captando os grandes atletas desses países, trouxeram para o Reino Unido, lá deram um treinamento melhor, lá deram bons salários, deram uma condição de vida muito boa, para quando chegar na Olimpíada, esses caras atingirem elevados. Quênia, né? Lembrei o país, são os quenianos que estão muito à frente nessas questões das provas longas, né? E aí os caras compete com o Guepardo lá, ficaram lá disputando a Olimpíada por esses países. Olha como eles são xenófobos. Na hora que é para favorecer, eles trouxeram. Aí eu tenho outros 2 exemplos aí, certo? Que envolveu o futebol. Um lá do ano de 1994, em um jogo entre Brasil e Holanda. Teve um momento no jogo que dos 11 holandeses que estavam em campo, 8 tinham nascido fora da Holanda, certo? 8 tinham nascido fora da Holanda, em ex-colônias holandesas, inclusive alguns daqui do Suriname, certo? Um nome bem até conhecido hoje. do Por pessoal que é exemplo, mais o leigo. Ainaldo, um jogador da Holanda, ele é do Suriname. O Hinaldo é Vários de lá? jogadores até hoje é assim. Eu não sabia do Hinaldo, que é uma coisa mais moderna agora, eu acompanho bem menos, eu acompanhava mais. Mas na época, um dos grandes nomes da história do futebol holandês, o Clarence Seedorf, até um tempo desse estava aqui no Brasil jogando, Ele jogou no Botafogo. ele é casado com uma brasileira, fala português inclusive, um cara bem gente boa, bem boa praça. O Clarence Seedorf, ele é de Suriname também. Então, o Suriname é um fornecedor de jogador de futebol para a Holanda. Nessa hora, eles não são xenófobos. E a Alemanha, que é um país que historicamente tenta ser superior aos outros, a própria Segunda Guerra, o Hitler, a questão da raça, aquela coisa toda que vocês Tenta se reparar, entre já aspas, até viram hoje. lá. A Alemanha foi campeã do mundo aqui no Brasil em 2014, com jogadores da Polônia, nascidos na Polônia, com jogadores nascidos na Turquia, com jogadores
nascidos em outros países. O Ozil é de fora, o Podolski era de fora, Inclusive, eles tentaram naturalizar o Lewandowski, só que o que Lewandowski é não quis. polonês também, e não Ele é quis, ele polonês, só não que ele não quis quis. ir. Tem uma coisa que é bem interessante, houve um jogo entre Alemanha e Gana, né? Lembrando que a discussão não é futebol, é sobre migração. Houve um jogo entre Gana e Alemanha que tinha dois irmãos, um jogando por cada país, os irmãos Boateng, né? Foram para a Alemanha, um quis se naturalizar alemão e disputou pela Alemanha, o outro disse, não, eu quero me manter ganês. E houve uma coisa bem interessante, eu não sei se já aconteceu isso outra vez, dois países com irmãos se enfrentando numa Copa de Futebol, num Campeonato Mundial de Futebol. Então a gente começa a observar que esses caras não são tão Poderia acontecer na xenófobos. seleção Brasil e Espanha. Não, Thiago Alcântara e Rafinha Alcântara. pode acontecer isso, é verdade. Então, o que é que acontece? Os caras não são tão xenófobos como a gente pensa, não. Aquilo que convém a eles, aquilo que é interessante para manter um padrão, para manter um nome, é desse jeito. O maior jogador da história da França é filhos de argeliano, enquanto tem filhos de imigrantes sendo violentados, filhas de imigrantes sendo violentadas sexualmente, filhos de imigrantes sofrendo violência, o Zidane é um deus dentro da França. E ele é filho de argeliano. Inclusive, existe até uma dúvida se realmente ele nasceu na França. Alguns pesquisadores colocam que ele nasceu na Argélia e depois que foi para lá, para a França. Mas, enfim, é uma discussão que não leva a nada nesse momento. A gente começa a observar que essa xenofobia ela é meio que mascarada, ela é meio que que convincente, em alguns casos, eles deixam acontecer. Agora, de um modo geral, a coisa bem. E outra coisa, né? Esses imigrantes, aí quando o Jonathan falou sobre a questão de pagamentos, chega no próximo ponto agora aí da nossa discussão, vou até colocar aqui onde é que a gente parou, certo? Para o outro aluno ter que perguntar, que é o seguinte, o trabalho análogo à escravidão, né? Por que análogo? Porque a escravidão não existe mais, era uma lei e tal, e acabou. Mas quando você mantém trabalhadores em condições parecidas, idênticas à que você tinha em séculos passados, a gente usa essa expressão, trabalho análogo à escravidão. E aí os caras ficam presos, sofrem violência, sofrem ameaça de serem entregues ao setor de imigração, ou seja, fica aqui trabalhando para mim, preso dentro de casa, ganhando menos, sofrendo, que eu não entrego você para as autoridades para você ser expulso para o seu país. Né? Então tem toda essa estrutura também que acontece muito nos Estados Unidos e também na Europa, das pessoas manterem imigrantes ilegais sob o